Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos maiores mistérios da Guerra Fria. Uma história que envolve uma luz no meio da noite, um sinal que teoricamente seria impossível e um segredo que, olha, já dura décadas. Então vamos direto ao que interessa. A gente volta para a noite de 22 de setembro de 1979. Imagine um dos lugares mais remotos do planeta, sabe? Ali no meio do oceano, entre a África e a Antártida. É lá que um satélite de vigilância americano chamado Vela capturou um evento que simplesmente não deveria ter acontecido. Certo, mas o que esse satélite viu de tão especial? A chave de todo esse mistério está numa coisa chamada flash duplo. Funciona assim. Primeiro vem um clarão de luz muito rápido e intenso, e logo depois um segundo clarão, um pouco mais longo e mais fraco. O ponto é, nenhum fenômeno natural que a gente conhece consegue imitar isso. É basicamente a impressão digital de uma bomba nuclear. É a prova. E aqui a história fica ainda mais interessante. Esse sistema de satélites, o Vela, não era qualquer coisa não. Ele era extremamente confiável. Pensa só, ele já tinha detectado outros 41 testes nucleares antes. E em todas as 41 vezes, acertou. Todas foram confirmadas depois. Então a pergunta que não quer calar é, por que dessa vez seria diferente? Por que seria um alarme falso? A confusão toda começou quase que na mesma hora. De um lado, a comunidade de inteligência, a CIA, com alta confiança de que tinha sim sido uma bomba. Mas aí do outro lado, a Casa Branca montou um painel com cientistas de altíssimo nível. E a conclusão deles foi, foi o completo oposto. Disseram que provavelmente não tinha sido uma explosão nuclear. A explicação oficial que esse painel deu foi curiosa, para dizer o mínimo. A teoria deles era que o sinal podia ser só o reflexo da luz do Sol num pedacinho de lixo espacial ou num micrometeoro que passou raspando pelo satélite. Uma explicação que, vamos combinar, soou muito, mas muito improvável para quem trabalhava com inteligência na época. E é aqui que a gente chega no coração da questão. Foi só uma falha técnica? Um glitch conveniente de um satélite que já estava meio antigo? Ou será que tinha uma evidência muito forte sendo, digamos, varrida para debaixo do tapete? Para tentar responder isso, a gente precisa olhar de perto para as provas que o painel oficial pareceu ignorar. A narrativa que vai contra a versão oficial se baseia em 3 pilares bem fortes de evidência. E o mais interessante é que cada um vem de um sistema de detecção totalmente diferente do outro, mas no fim, todos eles apontam para a mesmíssima direção. Primeiro, vamos falar do sinal óptico, o próprio clarão. Lembra da teoria do meteoroide? Pois é, a própria Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos fez as contas. A chance de um evento natural aleatório criar exatamente aquele padrão de luz era de menos de 1 em 100 bilhões. É uma chance astronomicamente pequena. Em seguida, o segundo pilar, o som. No fundo do oceano, existiam postos de escuta, tipo microfones gigantes para vigiar submarinos soviéticos. E esses microfones captaram um barulho inconfundível, um ruído característico de explosão nuclear, vindo exatamente do mesmo lugar e na mesma hora do clarão que o satélite viu. E para fechar, a terceira prova, a biológica. 2 meses depois do incidente, foi encontrado iodo 131 na tireoides de ovelhas na Austrália. Esse elemento só existe logo após uma fissão nuclear e desaparece rápido, o que indicava uma explosão recente. E quando se estudou os padrões de vento, batia certinho. A precipitação radioativa daquela explosão chegaria exatamente ali. Então, peraí. A gente tem a luz, o som e a radiação. 3 linhas de evidência totalmente independentes, todas apontando para uma bomba. A pergunta, então, deixa de ser o que aconteceu e passa a ser quem foi o responsável. E foi aí que todas as suspeitas se concentraram em 2 países. Para entender o porquê, a gente precisa de um pouco de contexto. Durante os anos 70, Israel e África do Sul, que na época vivia sob o regime do apartheid, desenvolveram uma parceria secreta, mas muito, muito próxima, especialmente nas áreas militar e nuclear. A lógica por trás da suspeita era bem direta. Pensa bem. Israel, supostamente, tinha a tecnologia, o conhecimento para fazer a bomba, mas não tinha um lugar isolado para testar. Já a África do Sul tinha o oposto, um território enorme e remoto, além de acesso a urânio. Era uma aliança de conveniência. Isso não era só teoria. A prova mais concreta dessa parceria estava na tecnologia militar. Basta olhar para estes 2 mísseis. De um lado, o Jericho 2, israelense. Do outro, o RSA-3, sul-africano.
A semelhança não é nem um pouco coincidência. Eles são, na prática, o mesmo sistema de entrega de armas. Ok, se as evidências eram tão fortes, por que o governo americano ficou em silêncio? A resposta, como quase sempre nesses casos, é política. Para a administração do presidente Jimmy Carter, admitir que um aliado e um parceiro controverso tinham feito um teste nuclear secreto, nossa, isso criaria uma crise diplomática gigantesca. Mas anos depois a verdade começou a vir à tona, e de uma fonte bem poderosa. O próprio diretor da CIA na época do incidente, Stansfield Turner, confirmou em 2003 o que a comunidade de inteligência já acreditava. Foi um teste, e foi feito pela África do Sul com ajuda israelense. E se isso não fosse suficiente, tem algo ainda mais revelador, direto do diário do presidente Carter. Em particular, ele reconheceu que acreditava fortemente que tinha sido um teste israelense. Isso mostra o abismo que existia entre o que a Casa Branca sabia nos bastidores e o que ela dizia em público. O que nos traz a pergunta final, e talvez a mais intrigante de todas. Com tantas evidências e até confirmações de alto nível, por que o incidente Vela ainda não é, oficialmente, reconhecido? A verdade é que, às vezes, a negação é politicamente muito mais fácil do que o reconhecimento. Admitir o teste teria forçado os Estados Unidos a impor sanções, a confrontar seus aliados. Era uma dor de cabeça que nenhuma administração, de Carter em diante, estava disposta a ter. No final, aquele clarão no fim do mundo ilumina uma verdade bem inconveniente. A de que a história nem sempre é o que é provado, mas sim o que é oficialmente aceito. E algumas verdades, pelo visto, são perigosas demais para serem admitidas. E então, o que realmente aconteceu naquele dia? Foi um erro de satélite ou um teste nuclear secreto? A questão fica em aberto, então deixem as opiniões e teorias nos comentários. E por falar nisso, que outros mistérios da história ou temas complexos vocês gostariam de ver analisados por aqui? Deixem as sugestões aí embaixo também. E claro, para não perder mais investigações como esta, que mergulham fundo nas grandes histórias, não se esqueçam de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima!